Alguém pode começar. Começa aí, mãe. Pois é, né? Tu tem uma experiência mais longa com fotografia do que eu. Eu? Sim, fala. Quanto tempo a mais tu vive? Ah, sim, eu vivo mais tempo, mas não é que eu tenho tantas experiências com fotografia, mas a fotografia é uma coisa muito boa, que tu consegue registrar momentos que depois tu pode olhar, tipo no álbum de criança, né? Lá desde a tua infância a gente consegue registrar e agora tem como olhar isso, tá? Então esse é um registro assim de momentos especiais e inesquecíveis, né? Era pra falar olhando pro Alisson. Ah, é? Então, eu não sou fotógrafa, mas todas as vezes que eu tive a oportunidade de pegar uma câmera na mão, eu me encanto de um jeito que eu não sei explicar. É quase como se eu estivesse escrevendo um poema ou desenhando alguma coisa. Eu tenho uma vontade muito grande pelos sentimentos das pessoas e pelo interior delas. Como eu falo, é a essência de cada pessoa. E eu acredito que a fotografia ela pode representar muito a essência das pessoas. Não digo a fotografia de produção, de moda ou fotografias mais relacionadas à publicidade, mas a fotografia das pessoas, tanto em projetos de fotógrafos mais pessoais ou alguma coisa relacionada à fotografia de eventos também, que é um momento da pessoa, é quando ela está ali na frente da câmera, sendo ela mesma, expressando os mais sinceros sentimentos, e é ali que tu consegue captar coisas importantes. Eu acredito que a fotografia ela tem o poder de guardar momentos que a memória da gente pode esquecer. Então, fazer um ensaio de gestante ou do bebê tem uma importância enorme, porque são momentos que eles jamais devem ser esquecidos. Até um tempo atrás, podia ser que eu até achava que a fotografia não era importante. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai dando importância, porque a memória da gente não consegue gravar tudo que a gente passa na vida. E a fotografia é uma das coisas que deixa registrados os melhores momentos que a gente tem na vida. Meu pai e minha mãe tem muito costume de registrar tudo em foto. E eu acho muito interessante, gosto muito de poder olhar álbum. Hoje em dia a gente vive numa rotina cada vez mais pesada de trabalho, de estudos, e a gente acaba passando por momentos da nossa vida que às vezes a gente não dá a devida importância. E poder registrar essas etapas da nossa vida com a fotografia é de extrema importância, porque a gente consegue trazer novamente lembranças que às vezes a gente esqueceu, a gente passou por aquele momento e não viveu daquela forma que a gente deveria ter vivido. E ver aquela fotografia novamente faz a gente voltar no tempo, faz a gente instigar nossa imaginação para aqueles anos que já passaram, para aquela festa, para aquele encontro. Em alguns momentos que eu fotografei, foram além da graduação, né, que me proporcionou isso, foi em casa com a minha família. Meu pai tem uma câmera mais simples, mas quando a gente vai para Arambaré, por exemplo, que é um lugar que tem a Lagoa dos Patos, a gente sai para pescar ou para andar de bicicleta com os meus irmãos. E eu gosto muito de fotografar esses momentos que são particulares da família, mas que revelam uma certa sinceridade. Fotografar o olhar dos meus irmãos, aquela coisa da criança, da infância e algumas coisas assim. Ou quando eu posso estar com meus amigos, eu tenho vontade, às vezes, de em alguns momentos, tirar foto e fazer algumas coisas assim nesse sentido. Como eu estava falando, é bonito, é importante e assim, ter esses registros desde a infância até agora, né? Então a gente tem muitas fotos que, como é que eu vou dizer, que ficam guardadas, que a gente consegue olhar depois, mais tarde, e se relembrar de tudo que aconteceu, como é que foi desde a infância até agora, no caso, né? Já se formou, já teve formatura, já teve festa e tudo isso está guardado, que a gente vai ver
mais adiante, quem sabe, lá quando está com 80 anos ou mais. Desde o meu primeiro banho, primeiro aniversário, Primeiro primeira banho, formatura. tudo registrado, a gente consegue ver isso depois. Quando eu descobri que eu estava grávida, a primeira ideia foi de fazer uma fotografia contando essa novidade para a família. E então nós chamamos um fotógrafo, o Alisson, para fazer essa foto. Fomos numa praça bem legal. E aí rolou essa foto de 1 mais 1 igual a 2. E na hora da entrega foi super legal. Algumas pessoas entenderam logo, outras demoraram um pouquinho mais. Mas o mais bacana foi que as pessoas ficaram com esse registro também para elas. A gente não consegue às vezes buscar as lembranças porque elas se perdem na memória da gente. Mas na fotografia não, tá tudo registrado. E como é bom a gente olhar uma fotografia e através daquela fotografia relembrar o exato momento que a gente viveu aquilo ali, que ficou registrado no papel. E também eu acho que com o passar do tempo, a gente vai ficando mais velho, a gente vai sentindo a necessidade de buscar essas lembranças, porque afinal de contas, o que a gente leva um pouco com a gente são as lembranças. Bom, a gente decidiu primeiro contratar o Alisson para fotografar o nosso casamento, o antes do casamento, né, os ensaios e o aniversário do Nicolas, porque a gente acha importante que tu tenha um registro do momento, do que está acontecendo ali. Eu acho que a fotografia é isso, é tu conseguir capturar a imagem, pegar exatamente o momento certo do que está acontecendo naquela hora. Para que não importa o tempo que passar, os anos que forem, tu vai olhar para aquela foto, tu vai lembrar de tudo que aconteceu, tu vai saber aonde que tu estava, as pessoas que estavam contigo, o que estava acontecendo. Eu acho que tu vai conseguir reviver tudo o sentimento que tu tinha naquele exato que foi tirada a foto. Ter registrado esse momento em uma fotografia é como a gente reviver uma fase da nossa vida que já passou. Claro que a gente nunca vai viver da mesma forma, mas tendo essa fotografia, a gente pode lembrar um pouco de tudo que a gente já passou com pessoas que de repente não estão mais aqui, pessoas que a gente não tem mais tanto contato, e é uma forma de ter essas pessoas sempre presentes na nossa vida, né? No caso, na fotografia. Eu gosto muito também da questão surrealista, que eu acho que tu pode brincar muito com a câmera nessa questão, mas sempre para transmitir uma essência da pessoa ou do próprio fotógrafo que está por trás da lente, revelando, além da pessoa que ele está fotografando, um pouco dele também. Acho que cria uma conexão entre o fotógrafo e aquilo que ele tenta demonstrar para as outras pessoas. A fotografia para mim ela é muito importante, porque além de trabalhar com isso, ter me formado em publicidade, a fotografia ela me traz muitas recordações. Então é como se congelasse aquele momento numa foto, numa imagem. E cada vez que eu olho essas fotos, que seja de eu adoro fotografar, então que seja de um bichinho meu, um cachorro, um gato, ou de alguma viagem, de algum momento especial com mãe, pai, namorado, que seja, eu consigo lembrar desses momentos e não seria um reviver, mas relembrar de tudo que estava acontecendo ali, de sensações, de emoções. Então a fotografia para mim é muito importante por isso, porque é uma forma de lembrar e congelar um momento e lembrar ele de novo quando eu quiser para o resto da vida. Porque a fotografia, ela dura para sempre. Agora, como eu acabei de falar, a nossa memória pode acabar esquecendo alguns fatos e alguns momentos, né? Depois disso, nós fizemos todo um acompanhamento da minha gravidez. Então, comecei a fotografar com 12 semanas, depois 16 semanas. Infelizmente, eu não consegui fotografar até o final da gestação, porque eu tive que entrar em repouso com 32 semanas.
e aí não ficou completo. Mas de qualquer forma é uma recordação que fica para a vida toda. Só que eu acho que as pessoas não estão dando o valor para a fotografia como elas deveriam de dar. Eu que vivi na época das máquinas fotográficas, de filmes revelados que não eram digitais, vejo que hoje está se perdendo um pouco de fotografia. As pessoas estão tirando fotos, estão guardando em CD, em pendrive, em celular. Aí de repente o teu celular é furtado, cadê as tuas fotos? Teu computador pegou um vírus, extraviou teus arquivos, cadê as tuas fotos? E hoje em dia, eu não sei, mas eu acho mais fácil tu ter um álbum na tua mão para mostrar para as pessoas do que tu ficar passando o teu celular para as pessoas ficar olhando as fotografias, ou tu carregar um note para mostrar as fotografias para as pessoas. Quando a gente iniciou a nossa conversa do casamento, a gente iniciou a comemoração ali e tudo, então a gente logo comentou que a gente iria fazer um investimento nas fotos e não em decoração ou em outra coisa, né? Que a gente achou que as fotos realmente iam nos trazer boas lembranças e que nem ela disse, a gente precisava fazer um registro do momento que daqui a uns anos a gente possa mostrar para o nosso filho, para os nossos netos. Eu particularmente nunca fiz tanta foto profissional, digamos assim. Eu mais tiro fotos com o telefone e nunca tenho elas impressas ou reveladas, né? Eu, na minha formatura, senti a necessidade de ter esse momento registrado com meus amigos, com a minha família, porque é um momento único, é um momento que eu posso me formar várias vezes, mas nunca vai ser da mesma forma. Então, ter um profissional ao teu lado que saiba registrar esses momentos que nunca mais vão acontecer da mesma forma, é muito importante. E tanto é que a gente tem muitas fotos aí que registram tudo isso, né? E eu ia dizer assim, ó, fotografar não é só a pessoa pegar uma máquina e apertar o botãozinho lá, né? É também assim, ó, ele tem que usar a sensibilidade, a delicadeza de conseguir captar todos os momentos bonitos, né? Que a gente vive, né? Tem que ter uma sensibilidade para captar as emoções e representar isso numa imagem. Numa foto. Teve uma vez que eu desenvolvi uma identidade visual para uma amiga e eu escrevi uma frase que eu acho que representa muito bem tudo isso, que é a seguinte frase: para que toda forma de amor se congele no tempo. Eu acho que a fotografia é isso. Ela congela a expressividade do amor e da vida, um fragmento do tempo que tu pode guardar para todo sempre. Mais do que registrar os momentos, ter um profissional capacitado que consiga captar essas imagens com uma sensibilidade ímpar é essencial. Porque ele sabe usar a luz certa, o momento exato, o enquadramento, e tudo isso influencia no resultado final. E as fotos ficaram incríveis. E depois desse meu período de gestação, também foi feito o acompanhamento lifestyle. E as fotos do meu filho ficaram assim super bacanas, porque mostrou bem como é o nosso dia a dia, com a hora do banho, a hora da troca da fralda. E são momentos que eu gostaria de guardar para sempre. Então, além de guardar no meu coração, na minha memória, eu tenho esse registro também. A fotografia é uma linguagem visual. Então, através da fotografia, tu consegue sentir aquele momento, mesmo que tu não estava presente, mas na fotografia se sente. Mas isso também eu acho que depende muito do profissional. Hoje a gente olha as fotos do casamento, né, que a gente fez, e a gente consegue
ter lembranças do momento que a gente teve nervoso, do momento que eu falei uma coisa pra Jéssica na orelha que foi registrada, não sei se foi por querer ou sem querer, mas quando a gente olhou, ela disse: foi nessa hora que tu me disse aquelas coisas do chuveiro, né? Que tu não tinha instalado o chuveiro, né? E a gente vê convidados, mata saudade até de alguns convidados que já partiram. E são boas lembranças que a gente acaba tendo e revivendo através desse documento, dessas imagens, né? Desse registro. E ter um profissional que tu conheça, um profissional que saiba da tua história, saiba um pouco a tua forma de ser é melhor ainda. Eu pude trabalhar com o Alisson e ter ele na minha formatura e é como se eu não precisasse falar nada. Ele sabia o que eu queria, ele sabia como que eu gostava das fotos, e isso é muito importante, ter um contato além do profissional com essa pessoa que vai estar registrando suas fotos, vai estar registrando o momento da tua vida, é muito importante. Logo de início eu decidi que eu queria fotos da minha formatura. Então eu tinha que contratar alguém para participar comigo desse momento, na verdade do dia inteiro, né? Porque não é só a festa, é desde o início, desde a preparação, da maquiagem, do cabelo, depois ir para universidade, né? Passar o dia lá com os colegas e depois, enfim, a graduação, pegar o canudo e depois ir para festa, e ainda mais festa, né, mãe? Festa, tudo registrado e devidamente registrado por um fotógrafo. Por alguém que realmente entenda disso, e não só alguém que nem tu disse, vai lá e clique o botãozinho. Um dos momentos que eu contratei fotógrafos para fotografar algum momento meu especial, por exemplo, foi a formatura, que se passou recentemente. E eu fotografei o Alisson, contratei o Alisson Brum para fotografar, escolhi ele, na verdade. Acho que além de um contrato, foi uma questão de amizade, assim, e de identificação pelo jeito que ele fotografa e vê as coisas também. Eu me identifiquei muito com o jeito que ele se expressa e eu precisava que nesse momento alguém que entendesse o que eu estava sentindo, que pudesse captar isso, estivesse presente. E que também fosse uma pessoa que quisesse estar presente, que amasse o que ela faz. Então foi uma questão norteadora, assim, para mim escolher quem iria fotografar um momento tão especial. E também pelo fato de congelar isso mesmo, de eu poder levar para toda a minha vida essas fotos, esse dia, todas as pessoas que estiveram comigo e os detalhes dos olhares, dos sorrisos, que eu acho que isso conta muito para estes momentos, que é passar aquela emoção mesmo através da foto. Que o profissional coloca o seu sentimento na fotografia. Então, acho que muito depende do profissionalismo também. E eu vejo que o Alisson tem isso, porque a gente vê o gosto dele pela fotografia. Ele não se cansa de tirar N fotografias da mesma situação para escolher uma perfeita. Sim, porque tem que ser uma perfeita. E vendo essas fotos, que nem no dia do casamento isso passa tão rápido, a gente acaba não percebendo às vezes os detalhes, mas olhando as fotos a gente viu que tudo que a gente planejou, tudo que a gente sonhou, tudo que a gente fez aconteceu, estava ali e a gente conseguia ver que as pessoas que estavam com a gente estavam felizes, eles estavam curtindo aquele momento junto com a gente. Então, na minha formatura, eu tive a certeza de quem eu queria para fotografar, que além de profissional é meu amigo, e ele soube. E depois que eu recebi essas fotos, eu consegui ver momentos que eu nem sabia que eu tinha passado, porque a gente está tão feliz, a gente está tão eufórico num momento desses, que a gente acaba às vezes pensando: será que eu conversei com tal pessoa? Será que eu abracei alguém? E a gente lembra: não, eu conversei com essa pessoa, eu dancei com essa pessoa. Então, eu pude fazer fotos com a minha avó, que eu não tenho nenhuma foto com a minha avó. Então, é um momento que a gente está disposto a tudo e a gente vive tudo num dia só, e registrar
esse momento é de extrema importância. Eu acredito que a fotografia também é uma forma de arte, com certeza, e eu acho que ela tem que partir do amor por fotografar. Tudo que se faz com amor pode se fazer bem feito. É um jeito de se expressar da melhor forma possível em relação à alma. E para desenho, vou relacionar o mangá, os olhos são as janelas da alma. Por isso que os desenhos de mangá têm os olhos bem grandões. E eu acho que a câmera também, na mão do fotógrafo, passa a ser a janela da alma, da pessoa a ser fotografada dele próprio.